Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do meu, do Adiel, do nosso convidado, do seu, o nosso Multiforma Podcast. Prazer mais uma vez estar entrando na sua casa aí para juntos construirmos algo para Deus. Mais uma vez estamos aqui com meu irmão, meu parceiro. Fala, Tiagão, meu brother. Tá bem? Hoje a gente tá bem pra caramba. Sorriso lindo, né? Eita! Fala, povo de Deus, tudo bem? Na benção? Prazer estar com vocês mais uma vez. Entrando na casa de vocês, né? Na família de vocês. Que possamos aqui ser cheios do Espírito Santo de Deus, nosso convidado, para que possamos ter um papo abençoado. Né, Tiagão? Amém. Nosso convidado já foi um grande goleiro. A gente não vai falar sobre futebol, tá? Mas você já sabe quem é. Se você clicou aqui, você já sabe quem é o nosso convidado. Mas antes de apresentá-lo, queremos agradecer os nossos parceiros aí de jornada, de caminhada com Jesus. Café de Pote, ó. Vai lá no Instagram deles, @Café de Pote. Adquira esse produto. Tem mais de 6 sabores, se eu não me engano. Tá cada vez mais aparecendo mais sabores. Em breve eles estarão aqui com a gente, né? Eu ia falar isso, já tem muito spoiler, Thiago. Não faz isso comigo, não. Em breve. Fica ligado nas nossas redes sociais. Amém. Que você vai acompanhar lá os nossos convidados, os lançamentos de cada episódio, tá? Estamos lá no Instagram, TikTok, Facebook e no YouTube. Se inscreva aqui nesse canal, dá um joinha nesse vídeo aqui, é muito relevante. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha que possa estar faltando no nosso programa, porque esse programa, existe uma frase que diz que nada grande a gente faz sozinho, né? Se a gente está fazendo sozinho, sinal que não é grande. Multiforma, é isso aí, né, Zé? Amém. E o Diel a gente bota a cara, mas não é feito por nós, pelo contrário. A gente é um dos braços desse ministério que o Senhor Amém. criou. Então, comente aqui ou nas nossas redes sociais lá, que vai ser de muita relevância. Ó, Café de Pote, arroba lá no Instagram, @Café de Pote, vai lá. Se no céu tem café? É Café de Pote. Esse slogan é nosso, hein, Tiagão? Vamos patentear, hein? Patentear e vender pro Rodrigão e pra Débora. E, não menos importante, Doce Alegria, que está aqui com a gente também desde o início. A loja mais completa de alimentos, bebidas e derivados. Amém. Estrada Mineira, número 1587. Eu sempre titubeio porque eu tenho medo de errar o número. Mas é 1587. Porque se ninguém me corrigiu, sinal que tá certo. Estrada Mineira, número 1587, Correias, Doce Alegria. Passa lá, fala que você assistiu esse episódio também. Fala assim, eu vim receber uma benção e adquirir uma benção aqui. Amém. Também deixar uma benção para vocês. Tá bom? Doce Alegria e Café de Pote. Dona Iracema vai estar lá de braços abertos para te esperar. Cara. E ó, Mamãe é beijo fiel lá, hein? Beijo, Sema, te amamos. Beijo, mãe. Ediel, e o nosso convidado? Tiagão, especial, né? Muito especial. Mais dele. Muito Todos especial. eles que vêm que são especiais. É Tiagão, verdade. Graças a Deus, né? É verdade. Deus nos presenteou mais um dia para fazer uma gravação. Nosso amigo, pastor Leandro Cândido. Salva de Seja palmas para bem-vindo. ele, né? Leandro Cândido em carne, osso e gordura. Gente, agradecer vocês aí. Esse povão top de casa que está aí com a gente. É muito bom. Fiquei muito feliz, Thiago, de receber o convite de estar aqui com vocês. Tá bom? Mais feliz ainda de encontrar a Diel, faz coisa boa. Vocês são fera. Tenho certeza, né, que vai ser um bate-papo aí muito produtivo. Já estou muito feliz com esse mais próximo. Tá sentindo, né? tá sentindo alguma coisa diferente. Muito bom estar com vocês, muito honrado, de verdade, de estar aqui. Espero que muitas pessoas sejam alcançadas aí, através da vida da gente. Tá bom? Já fui, né? Já parei de jogar futebol, agora chega. Agora é só o ministério, Só né? o ministério. O que é mais fácil, pastor? Já começa assim, estudando a galera, O que é mais fácil? Você levou um frango na final ou a igreja? Sei lá, né? Vamos lá. Responde aí embaixo. O que é mais fácil, gente? Pastor, é um privilégio nosso ter a presença do senhor aí. A gente conhece pessoas que têm sido cheias daquilo que o senhor tem carregado, então por isso que a gente sempre ora e pede a direção de Deus para que todos os convidados que estiverem aqui, né, são homens e mulheres de Deus, mas tem um tempo para cada um deles, né? Sim. E você sempre foi uma pessoa também que aqueles que te conhecem, ou seja da sua igreja, ou que caminham ou caminharam com você,
falou muito bem da sua pessoa, do seu ministério, e glória a Deus por isso, né? Isso é bom. Então a gente... Tiagão, vou dar a oportunidade de ele não apanhar em casa. Ih, é verdade. Eu sempre costumo falar pro convidado, mandar uma alô pra esposa, Não tem problema. pra filhota, senão depois vai dormir na casinha do cachorro, não sabe por quê. Nesse Ah, fim não é bom, não. Boa, Manda um boa, alô pra boa. patroa, pra criançada lá, pra Vou gente poder mandar. depois começar aquele bate-papo, que depois não vai dar tempo não, hein? Depois esquece de falar. É. Mandar um beijão pra minha esposa, que tá em casa. Pra minha filha, Heloíse. Ó, coração. Olha, minha filha. Lembrou de você, hein, Luiz? Lembrei ó. de você. Olha, um pote de marshmallow. Beijo no coração de vocês. Acabou o problema, Thiago. Agora tá até mais leve, né? Ufa, agora dá pra ir. A gente tem como um dos propósitos desse projeto aqui, pastor, como eu disse, conhecer um pouco da história de homens e mulheres de Deus, principalmente da nossa cidade, sabe? A gente não quer ser pretencioso e falar que a gente quer dar voz Sim, sim. para as pessoas, longe disso. Mas a gente entende também que tem muitos homens e mulheres de Deus aqui nessa cidade que estão, de certa forma, escondidos diante dos olhos dos homens, sabe? Sim. E há momentos que a gente precisa também movimentar o reino para que essas pessoas possam ser abençoadas e abençoar muitos outros, né? Sim, sim. Principalmente através da vida delas. A gente geralmente começa esse programa com uma pergunta inicial, né? De como foi o seu encontro com Cristo, sabe? O senhor já veio de uma família cristã, evangélica ou não? Vamos lá. Conta um pouco dessa história para nós aí. Vai render. Eita, Coisa boa, vai assim render. que é bom. Na verdade, eu não tive uma base, né, cristã, evangélica. Minha família, por parte paterna, a família por parte do meu pai, todos eles são católicos, e meu pai pouco frequentava. Aham. A minha mãe, depois de um certo tempo, começou a frequentar a igreja evangélica. Eu não podia falar isso, mas eu tenho que falar. Eu tinha problema, né, gente? Porque eu não gostava de crente, gente. É. Não, E a Saulo? A Saulo? Olha o Saulo aí. Eu conto isso, esses dias eu contei na igreja. Falei, gente, eu ficava na porta das igrejas. Meu avô morava no Cidade Nova e fiquei lá muito tempo, morando com eles. E a gente jogava futebol no horário do culto na porta da igreja. É mesmo? Nesse nível, né? Para atrapalhar o culto da galera. E só que a minha mãe, né, depois que a minha avó faleceu, porque eu ficava muito com eles. Minha avó tinha muito carinho. E não que a minha mãe tivesse me mandado, mas eu ficava muito na casa dos meus avós. E depois que a minha avó faleceu, aí eu fiquei, óbvio, mais perto da minha mãe, mais em casa. E a minha mãe, às vezes, ia na igreja. Deus é amor, restauração, que hoje o pastor, hoje se tornou meu amigo, que é o pastor Rogério, da restauração. E a minha mãe ia, campanha, vamos lá, nada de servir a Deus, né? Mais por ir, participar da campanha e etc. E isso ficou um tempo, né? Depois de bastante tempo, eu conheci, hoje ele é evangelista lá na igreja, evangelista sua Paulo igreja? Thiago. Olha, Evangelista legal. Paulo Thiago. Inclusive, eu vou falar dele aqui, né? Ele tem um trabalho de evangelismo incrível, o nome é Evangelismo Sem Fronteiras. E assim, legal. bem interdenominacional, né? Ele sai por aí, tem um grupo com ele, caixa de som, e eles fazem um evangelismo muito bem diferenciado. Se vocês quiserem É uma convidar, benção. já está aí a indicação muito, muito boa. Como é que é o nome? Evangelista Paulo Thiago. Paulo Thiago. Ele tem o Evangelismo Sem Fronteiras. Paulo Thiago chegou ali onde eu moro, na Vila do Sossego, foi morar num sítio ali e se tornou amigo da minha irmã, Alessandra. Se tornou amigo dela, ele congregava na igreja que era ali no Canavial, na saída já da Carvalho Júnior, que era a igreja cristã do Novo Mandamento. Paulo Thiago começou a chamar minha irmã começou a ir, depois minha ex-cunhada começou a ir na igreja e tal, e a gente começou a frequentar a igreja lá. Quantos Mas, anos assim, mais ou menos o senhor tinha? Isso eu tinha 16 anos aproximadamente, Aham. 16 para 17. Mas não me converti lá, gente. Eu ia aos cultos lá. Minha conversão foi meio... Foi simpatizante lá. Foi simpatizante lá. O pastor era um pastor, ainda é pastor da Igreja Cristã do Novo Mandamento, pastor Pedro Paulo, né, que é um homem que eu admiro demais, demais mesmo. Só que eu não me converti, virei simpatizante, né? Amigo Parou de jogar igreja. bola na porta da igreja. Parei de jogar bola na porta, já evoluí. Evoluiu, já. Eu estava bem melhor. Já deu um bom passo. E eu lembro que eu não lembro exatamente o que, mas eu lembro que eu tinha feito alguma besteira um dia. E aí eu falei, quer saber? Eu tenho que chegar em casa, como que eu conto para minha mãe que eu fiz essa besteira? Eu não lembro exatamente o que foi. E eu fui para o Malta, para um culto lá no Malta, na Assembleia de Deus, pastor lá na época era o pastor Robertinho. E aí eu cheguei, fiquei lá o culto todo apreensivo, pensando, e eu falei, já sei, vou aceitar Jesus
que eu chego em casa, conto pra minha mãe que aceitei a Jesus, Acabou o problema. acabou o problema. Terminou o culto, fui eu baixinho, rapaz, falar com o pastor Robertinho, tinha terminado o culto, falei, pastor, eu quero aceitar Jesus, com uma vergonha, coisa de garoto, né? Ele ligou o microfone, deu Coisa um da grito, Assembleia, né? deu um grito, gente, tem um jovem aqui para Jesus, não sei o que, aquela história toda. Falei com a minha mãe, não resolveu muito. Ela ficou feliz que eu me converti, mas eu não escapei da bronca. E aí a gente começou a caminhar com o pastor Pedro Paulo, porque embora eu tenha aceitado Jesus lá na Assembleia, eu fiquei caminhando com ele na questão do Novo Mandamento. Depois ele fechou a igreja aqui, no Canavial, a igreja se dispersou, ficou todo mundo bem disperso. E eu lembro que um dia eu estava em casa e Paulo Thiago chegou lá em casa, a gente é amigo há mais de 20 anos, eu e ele. E ele chegou lá em casa e falou, me chama de Leandrinho até hoje. E ele falou assim, Leandrinho, vamos fazer um culto? Falei, bora fazer um culto então. Aí saímos andando ali onde eu moro, na Vila Sossego, chama um, chama outro, chama um, chama outro. A sala da casa da minha mãe encheu de gente. Nossa. Ele já tinha uma certa experiência e eu não conhecia nada, não sabia nada. E aí um monte de gente aceitou Jesus naquele dia. Ele falou, Caramba. e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, agora embaçou, meu filho. Vai fazer o quê? É só tu que sabe fazer as coisas, não sei fazer nada. Nem instrumento sei tocar até hoje. O menino da igreja debocha de mim tocando pandeiro. Eu sou péssimo, não sei fazer nada. E aí ele falou, poxa, vamos chamar o pastor Pedro Paulo. Ele tinha fechado a igreja na época. Vamos chamar ele. Chamamos ele. Começamos a fazer os cultos na Vila Sossego, na sala da minha mãe. Foi para a cozinha, porque era uma cozinha que era junto com uma lavanderia, então era maior. Foi para a varanda e depois a gente implantou ali a Igreja Cristã do Novo Mandamento na Vila Sossego. Ficamos ali 13 anos. 13 anos. Olha. Ficamos ali 13 anos com o pastor Pedro Paulo. Eu me envolvi muito cedo, logo eu comecei a me envolver, até porque primeiro eu achei que eu ia ter voz para cantar. Né? O pessoal lá da igreja sofre comigo até hoje. Esses dias eu falei com os músicos assim, como é que é a sensação de estar de fone e escutar o Leandro cantando? Ele falou, dá vontade de tirar. Falei, mas não tira não, que eu sou pastor da igreja, se tirar o fone. Mas a voz é boa, não deve ter boa, ritmo então, porque a voz é Não, boa. a minha voz dá uma desafinada. Mas eu já ensinei um segredinho para quem tá em casa. Olha aí, ó. Nessa aqui, tô aqui, olha lá, o segredinho para quem tá em casa, gente. Entrou errado no louvor, ninguém é obrigado a ficar aturando. Afasta o microfone, querido. Tá? Todo mundo vai cantar e tá tudo certo. Pronto, já deixei. Eu já ensinei lá na igreja. Entrou mal no hino, tira o microfone e deixa o povo cantar, pelo amor de Deus. Comecei a me envolver muito cedo. Falei, cantando, já que não vai dar cantando, vou tentar pregar. E eu lembro que eu perturbei meu pastor pedindo a oportunidade dele. Deixa eu pregar, deixa eu pregar, deixa eu pregar. E ele falou, vou te deixar pregar. E ele me deixou pregar. Quando eu terminei de pregar, ele falou comigo, Nunca mais prega. que vergonha, né? Sério? O que é isso, pastor? Ele falou, tu pregou muito mal. Tu não pausou numa vírgula, tu não viu o ponto do texto, tu não viu nada, tu saiu igual um louco falando. E assim, hoje, né, eu falo muito isso. Falo, gente, hoje, se a gente falar umas coisas assim, o pessoal fica tudo ofendido, quer sair da igreja, mas aquilo me fez muito bem. Aí você já estava com quantos anos? Eu tinha 16 quando a gente começou, 17, ali eu tinha uns 17 anos. Dentro de um ano e meio, eu me desenvolvi muito em questão de ler, de estudar, porque aí eu percebi que eu precisava estudar. Nessa época, quando eu me converti, eu achei que era só abrir o texto, ler e tá tudo certo. Acabou o problema. Vou pregar, pronto, a revelação tá aqui. Porque a gente vai crescendo, o pessoal falando, não, o Espírito Santo dá na hora, né? Isso aí, eu passei por isso aí. Não, Deus vai me dar na hora. Até passar esses apertos, né? E eu fui consagrado evangelista muito novo, 19 anos. Eu lembro que quando o pastor falou dessa consagração, eu queria até correr, porque eu falei, eu sou muito novo, gente, muito novo, 19 anos. Fui consagrado com 19 anos e me envolvi, mas me envolvi muito com a obra. Depois de bastante tempo, a gente estava com uma igreja, né, eu e meu irmão, pastor Pedro Paulo, a igreja agora que reabriu lá onde eu moro, mas ficamos eu e meu irmão Edmar, a gente ficou pastoreando uma igreja há muito tempo. Era uma igreja muito pequena. Lá no Vale do Sossego. Isso. Era uma igreja muito pequena, mas uma igreja que eu falo que ela faz sentir saudade. Nós éramos 15, 16 pessoas, 14, era essa média. Mas eu digo que a gente viveu coisas ali que é difícil a gente viver em alguns ambientes muito maiores. A igreja era muito simples, mas eu conto que uma vez a gente começou um culto de oração, 7h30, começamos a orar.
né, normal de culto, liturgia. Vamos orar para depois louvor e etc. E a gente parou de orar 9h30 da noite, assim, todo mundo muito envolvido na oração. Eu falo com os jovens ali na igreja que eu sou pastor hoje, eu falo de tudo que a gente ia fazer, a igreja só tinha 14, mas os 14 estavam lá. Entendiam o que era de fato unidade na igreja. Com o mesmo propósito, Com o mesmo né? propósito, As coisas fluem. as pessoas entendiam o que era, qual era o propósito da obra. É evento dos jovens, mas as mulheres estavam lá, os homens estavam lá, estava todo mundo lá, né? E só que depois de um tempo, depois de bastante tempo já lá na Vila Cedo, meu irmão saiu, eu fiquei lá sozinho, pastoreando. E hoje o meu irmão voltou, é pastor lá comigo, lá no Despertar também. E eu falei, eu estava muito cansado, e eu acho que é muito válido falar sobre isso, porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, as pessoas às vezes pensam que pastor é de ferro, né? Pastor não sente frio, pastor não cansa, pastor não desanima. Não, tudo isso acontece com a gente. Lá na Despertar eu sempre falo isso, falo, gente, vocês acham que é todo dia que a gente chega aqui voando? Não, tem dia que a gente sobe para pregar sem querer subir. Tem dia que a gente também tá mal. Só que a gente entende que o propósito que a gente carrega, ou o propósito pelo qual a gente vive, ele é maior do que tudo isso. Quando eu falo sobre isso, eu sempre uso o texto de quando João Batista morre e aí Jesus vai para um lugar deserto. Quando ele chega nesse lugar deserto, tem uma multidão lá. E Jesus, mesmo sentindo a dor de João, ele vai pregar. Ele está dizendo, eu perdi meu primo João, mas eu vou pregar. E aí eu vou deixar uma frase que é podcast famoso, a gente tem que deixar para vocês nunca mais esquecerem. Eu falei que Jesus ensinou pra gente que a dor que eu sinto não é maior do que o propósito que me move. A gente vai sentir dor, com certeza, Tiago, a gente vai ter momento de dor, mas que o povo que está em casa com a gente possa entender que a dor, por maior que ela seja, ela nunca vai ser maior do que o propósito. Ou seja, a gente pode estar sentindo dor, mas a gente sabe que tem um propósito que é maior do que a dor que a gente sente. Mas eu, no ápice do cansaço, eu já pregava muito ali na Despertar para Cristo. Posso mandar um abraço para ele? Claro, deve. Beijo no coração de vocês. Vocês me aborrecem, tem hora, mas ó, pastor ama vocês. Pronto, vocês estavam esperando o coraçãozinho do Dorama, né? Já foi, pronto, já fiz, tá? Eu já pregava ali na Despertar e comecei a vir pregar mais vezes e tal. E eu reuni o pessoal da Vila Sossego, falei, gente, estou muito cansado. Eu preciso congregar, eu preciso ser pastoreado, não está dando mais. E aí eu peguei minhas 14 ovelhas e vim para Despertar. Por quê? A pegada de culto era a mesma, os costumes os mesmos, então para mim era mais fácil ali. Mesma linhagem. Mesma linhagem. Às vezes as pessoas, foi Deus que mandou. Eu falei, não, gente, porque tem coisas que Deus não manda. Sim. Né? Eu falo muito isso. Não, Deus não me mandou ir. Só que o que adiantava eu ir para uma igreja com os costumes completamente diferentes? Tem coisas que a gente tem que se posicionar, né? E nós viemos para ali para congregar e eu cheguei muito feliz porque eu gosto da igreja ali, amo a igreja. E eu falei, poxa, eu vou ficar congregando aqui. Aí já estava consagrada a pastor? Já vim consagrado a pastor e eu fiz as contas aqui. Eu faço 10 anos esse ano, são 9, faço 10 agora. Vou fazer festa. Eita. Tem que fazer festa, tudo tem que fazer festa. Fazer festa, é verdade. E aí eu vim para ali, já vim como pastor, fiquei congregando ali 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, quando um pastor, que era o pastor presidente da igreja, resolveu ir embora. Né? Eu, de fato, estava vivendo um momento ministerial na itinerância muito bom, pregando em alguns eventos que era o meu sonho, viajando muito, atendendo muito lugar fora, e eu estava muito acelerado com isso e muito feliz. Né? Quando ele diz que ele vai embora, e ele fala comigo que ele está indo embora, eu pensei, o que eu faço agora, gente? E aí, entre uma conversa e outra, com os outros pastores, etc., eles falaram, poxa, Leandro, por que você não assume a igreja? Eu falei, vou assumir a igreja então. Eu estava vindo de uma igreja com 14 pessoas, gente. E estava dizendo que eu estava cansado. Aí 1 ano e meio depois, 1 ano e 8 meses depois, eu vou assumir uma igreja. Então. Foi 1 ano e 8 meses depois, que na verdade depois virou 1 ano e 10, né? Porque 1 ano e 8 a gente resolveu, 1 ano e 10 meses eu assumi a igreja. E 11 meses eu assumi a igreja. Antes de o senhor entrar nesse início dessa jornada como pastor presidente, quero voltar um pouquinho nesse cansaço aí.
que o senhor acha que, se é que o senhor possa compartilhar com a gente, né? O que levou a esse cansaço? O senhor ressaltou uma coisa que eu achei muito legal, precisava ser pastoreado, sabe? O senhor acha que esse cansaço passava muito por aí? O que acontece, Thiago? Todo mundo precisa de ser pastoreado, né? E eu falei isso com um amigo, deve ter uns 3 meses, mais ou menos, dentro de uma conversa, porque ele falou comigo assim, poxa, Leandro, eu vejo que você tem bastante amigo, né? Eu falei, não, eu conheço muita gente. Diferente. Eu sou conhecido por muita gente, né? E eu disse para ele, falei, você já me viu próximo, assim, na casa de muita gente? Ele, não. Eu falei, a resposta está aí. Porque qual é o maior desafio do ministério pastoral, no meu ponto de vista, não que seja o de todo mundo, é regra, é a minha visão quanto a isso. É que você recebe de todo mundo todos os tipos de problema. Problema familiar, falta de emprego, a mulher brigou porque o cara deixou a toalha em cima da cama, o marido brigou porque a mulher salgou o feijão, o filho tá rebelde na escola e outras coisas mais. A gente recebe tudo isso. E quem recebe os nossos? O que a gente faz com os nossos problemas? Entrega para Deus, pastor. Eu sei porque eu já ouvi isso. Eu falei, vocês querem que o pastor faça o quê, gente? Pastor apresenta para Deus. Eu falei, e por que vocês não apresentam para Deus também? Então, assim, aí eu vou ficar muito em cima de que o cansaço vem, e eu, particularmente, eu sou muito intenso. Muito intenso. Eu não consigo ficar mais ou menos. Ou eu faço ou eu não faço. E eu acho que esse de ser muito intenso, por exemplo, hoje eu estou em uma outra igreja, com outro porte, uma outra estrutura, mas a igreja de 14 pessoas não sai de dentro de mim. Eu não consigo ficar sinalizando para um obreiro pegar água para mim, gente. Embora lá eles fazem, tá? Eu estou no altar, quando eu vejo, já tem a minha garrafa d'água, tá ali cheia. Quando eu passo a mão, ela já sumiu e tá ali cheia de novo. Mas eu não consigo pedir alguém para arriar uma porta. Porque eu entendo que quem serve por um propósito. E quem serve por um propósito, você não precisa mandar ele fazer. Ele vê a necessidade e ele vai lá resolver. Então o pastor também trabalha na igreja? Não, bom, eu particularmente trabalho, né? Você trabalha? Então, assim, eu sou muito intenso a ponto de, ali na Despertar mesmo, vamos pintar a igreja. Pode pegar aí, a galera vai estar assistindo depois, eles podem comentar se eu falar besteira. Vai pintar a igreja. Vambora, pô, vamos pintar a igreja. Trocamos a fachada da igreja toda. E eu tava ali, com as canelas tudo russa, com a cara cheia de poeira. Por quê? Porque eu entendo o propósito da obra, Tiago. Só que, para não fugir da resposta, esse cansaço eu acho que é devido a toda essa intensidade mal administrada. Entendi. Eu já cometi uma nova falha agora, tem 2 anos e meio que eu pastorei Despertar e eu não tirei férias. E aí as pessoas falam assim, mas pastor tem férias? Fala, não precisa não, né? Pra que pastor tem que ter férias, gente? Pastor não precisa descansar, pastor não precisa recarregar a bateria. Tem gente que fala assim ainda, né? O diabo não tira férias. O diabo não tira férias. Por isso que ele é diabo, né? Eu falei, por isso que ele é o diabo, eu não sou o diabo, eu sou o Leandro. Também tem um trabalho secular, E né? ainda tem o meu trabalho secular. Eu acho que o pastor que vive integral da obra, ele tem que tirar férias. Sim. E no meu caso, que tenho meu trabalho secular, família, a igreja, e ainda tem um outro agravante, né? Eu sou fominha, então eu era fominha quando jogava bola, né? Eu sou fominha, então eu digo, vou parar de atender a agenda. Parar de pregar em outras igrejas. Tá no sangue, filho. Hoje eu já fechei mais um monte de agenda. Eu falei que esse ano eu ia sossegar depois do meio do ano. E tá aí um montão de agenda, já que o pessoal vai ligando e a gente vai marcando. Então, por exemplo, a primeira semana de julho para mim vai ser uma maluquice, porque eu estou pregando segunda, quarta, quinta eu estou na Despertar, sexta eu prego, sábado eu prego, domingo eu estou na Despertar. Vou folgar 1 ou 2 dias essa semana. Então, eu acho que às vezes esse cansaço é devido a uma má administração nossa, porque tem coisas que dá para a gente evitar. Por exemplo, eu não tenho necessidade de sair todo dia para pregar. Hoje eu não saio mais todo dia. Essa primeira semana de julho é que ficou essa loucura aí, porque sei o que eu fiz. Foi casual. Mas assim, às vezes a gente administra muito mal a nossa vida, o nosso tempo, né? Dá para ficar 1 hora a mais descansando, dá para ir menos em algum lugar, né? E a gente acaba administrando mal, e quando a gente vê, isso já sobrecarregou a gente. Graças a Deus,
Eu digo que eu tenho muito medo de desviar, né? Então eu não desvio. Por quê? Não gosto de bebida. Vi meu pai beber a vida quase que toda. Não mexo com, não gosto de droga, nunca mexi, não mexo com droga. Vi meus irmãos se acabando quase em droga e glória a Deus que eles foram libertos antes, que deu tempo. Não vou pra bagunça porque eu tenho espírito de velho. Vai me dar uma soneira, uma vontade de dormir danado. Não sei dançar, sou todo duro. E nem tem tempo também com a agenda dessa, né, Thiago? Aí, bem, como que eu vou? Eu falei, eu vou me desviar pra onde, gente? Aí fico com aquilo que a Bíblia ensina. Para quem nós iremos? Se só ele tem a palavra de vida eterna. Então, assim, por mais que seja exaustivo, cansativo, o propósito ainda vale muito a pena. Eu vejo pessoas que hoje, né, o meu irmão, por exemplo, o Edmar, que é pastor lá com a gente, ele abandonou toda essa vida para poder viver um propósito de Deus. Amém. Então, assim, um conselho para quem está ouvindo, assistindo junto com a gente, é que a gente precisa administrar melhor o nosso tempo. Para que se chegar a esse pico de exaustão, por que eu falei? Porque eu corri para uma igreja, eu falei, eu preciso de um pastor. Corri e corro quantas vezes forem preciso. Às vezes as pessoas, poxa, mas o Leandro hoje é pastor da Despertar. Se eu entro num estado de exaustão, eu corro para um pastor. E falo, eu preciso ser pastoreado. Ah, Leandro, mas o que as pessoas vão falar de você? Não adianta as pessoas me terem como um herói morto dentro de um caixão. É melhor a pessoa ser tido como alguém que pediu ajuda, mas conseguiu se manter. E eu estou aí já 20 anos praticamente no Evangelho, 21 anos, é exatamente por isso, por não ter problema de pedir ajuda. E eu acho que isso é muito importante. Muito bacana você falar sobre o tempo, né? Sobre saber administrar o tempo. Porque a palavra de Deus diz que no fim dos tempos o tempo se encurtaria. E muitas pessoas, como eu também, na ignorância, imaginei, 24 horas vai cair para 18, 16. Né? Eu também já pensei. Mas pensa dessa forma, né? Mas eu acho que não. Essa palavra quer dizer que nós não saberia administrar o nosso tempo, que se encurtar. E realmente hoje você acorda mais cedo, vai dormir mais tarde e não consegue resolver as coisas. E com mais facilidade. Né? Você tem o celular hoje, te adianta muita coisa. Né? Eu praticamente hoje não vou em banco. Nem tenho conta física mais. É só tudo online. E a gente não consegue administrar o tempo. Isso é coisa de louco. E uma perguntinha que ficou na minha cabecinha aqui. Você serviu o quartel? Não. Não me deixaram, não. Eu ia ficar aqui embaixo, né? Me mandaram lá pro 32º, aí me mandaram aqui pro Mangalar, cheguei lá na hora, já no finalzinho, passado por tudo, o cara olhou pra mim e falou, vai embora. É mesmo? No Mangalar ia ser bom pra tu. Ia ser bom, ia ficar bonito. É porque você, com 19 anos já pregando, né? Época de quartel, né? Sim. E o quartel é um local meio complicado, né? Eu conheço gente que se pega perdeu jovens, eu conheço também alguns que eram bênção de Deus, criança, adolescente, bênção. Quando entrou no quartel, conheceu um outro mundo, né? E não teve sabedoria de caminhar nos caminhos do Senhor. Isso está muito ligado à personalidade, né? O que acontece? Eu digo que, por exemplo, onde eu moro, eu tenho um montão de amigos, mas muitos amigos, que os garotos bebem, uns são envolvidos com droga, e eu nunca fui. Eu acho que isso tem muito a ver, eu sei que a gente precisa saber com quem a gente anda. Mas eu, por exemplo, já fui pra festa com uma rapaziada que usava droga. Parque de exposição, na época tinha, né, exposição. Chegava lá os caras, época boa, acabaram com aquilo. Eu já vinha a pé da exposição pra casa. Cansei de fazer já isso. Já fiz essa loucura tudo. Só que assim, eu fazia as loucuras consciente do que eu estava fazendo. Hoje não, né? Mas ali nessa faixa dos 16, 17 anos, onde eu moro, eu sabia que eram os garotos que usavam droga. E a gente estava assim, uma galera conversando e eu via que eles estavam afoitos, querendo sair, querendo e tal. Eu falei para eles, vou lá que acho que eu estou atrapalhando vocês. Vocês estão querendo resolver uma outra parada aí. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com uma identidade, com uma personalidade da pessoa saber, olha, eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Né? Leandro, as más companhias, eu sei que existem situações que é melhor você fazer o que a Bíblia ensina, que é fugir da aparência do mal de fato. Mas eu sempre tive uma personalidade muito tranquila quanto a isso. Mas não prestei serviço militar, até gostaria de ter prestado, depois eu falei, eu não ia ficar muito tempo, ia ficar 1 ano. Depois eu falei, passei batido, mas eu também conheço muita gente que se perdeu aí,
se perdeu no quartel. Eu digo isso porque tu ainda joga futebol, né? Eu que parei. Mas a gente vem aí jogando futebol aí no meio da galera e eu já estive dentro de vestiário com gente usando droga. E foi algo que eu não queria pra mim. Então, terminava de me arrumar correndo e ia lá pra fora. Rapaz, Fica aí, gente. Diversas vezes. Com você, Eu falei, rapaz, o clima tá o meio troço tá pesado. esquisito aqui. Troca de roupa no outro do concorrente ali, do adversário. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com personalidade, né? Da pessoa ser determinada naquilo que ela quer, o que ela quer para a vida dela. E eu, desde muito novo, graças a Deus, eu... É muito legal ouvir um pastor falando. A gente, antes de o senhor chegar aqui, né, a gente estava falando exatamente sobre inteligência emocional, sabe? A importância, né? Não só no esporte, mas na vida, né? Sim. E ouvir um pastor falando sobre esse tema, né? Parte desse tema é muito importante, porque as pessoas aí, não sei se o senhor tem essa experiência, né? No ambiente onde o senhor convive, se ouve-se muito ainda que problemas da mente ainda são problemas só espirituais, sabe? E ouvir um pastor falando sobre isso, sabe? Sobre cuidado com a intensidade. Sim. E, consequentemente, né? Cuidado com a ansiedade, né? O excesso de futuro, enfim. Eu passei um problema. A gente vai amadurecendo com o tempo, né? Mas eu tive um problema hoje não. Hoje ele é meu amigo e tal, mas eu tive um problema porque na época ainda de Facebook, né? Hoje em dia é Instagram, né? O Facebook tá lá, eu não sei nem pra quê, porque a gente não faz nada no Facebook mais. Minha sobrinha fala que só velho usa. Só velho usa. Então eu só uso o Instagram, mas tá lá o Facebook. E eu digo que tem umas postagens que elas são armadilhas. O pessoal posta esperando alguém comentar. E eu sempre fugi muito. Por exemplo, num outro podcast que eu tive, eu falei, pelo amor de Deus, não me bota em polêmica, não. E no final eu já estava criando as polêmicas, né? Então, meu Deus, tomara acabar aqui para não criar nenhuma. Hoje eu prometi que eu não ia criar nenhuma. Perdi o rumo de onde que eu estava aqui agora. Você estava falando... Ah, tá, da postagem. Eu sempre fujo. E eu lembro que uma vez, e eu nem tinha a maturidade que eu tenho hoje, um rapaz postou algo no Facebook concernente à depressão. O que uma pessoa com depressão, qual é a visão da igreja? Tipo assim, queria meio que dar uma alfinetada na igreja. Qual é a visão da igreja? Aí eu fui inocente, coloquei. Que a igreja tem sim o seu papel fundamental de estar próximo a essa pessoa, de mostrar para essa pessoa a importância que ela tem, não só para o reino, mas para a igreja como instituição, mas que essa pessoa precisa de um acompanhamento médico, clínico. Para que eu fui falar isso? Vocês estão querendo tirar a responsabilidade da igreja. Eu falei, não. Não estou tirando a responsabilidade. Agora, tem coisa que não é para pastor resolver, é para médico. Quem sofre de depressão precisa de um acompanhamento clínico. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista e muito menos psiquiatra. Não sou nenhum dos três. Então, se a pessoa precisa de um atendimento de um psicólogo, ela tem que procurar um psicólogo. Se ela precisa de qualquer outro atendimento, ela tem que procurar. E na época isso deu um bafafá, porque as postagens enchiam de comentário, né? Cada um batia de um lado, e aí eu não falei mais nada, eu só coloquei isso. Aquilo virou uma brigada. Você jogou algo lá sabe? Mas assim, sem intenção, né? É porque eu carrego muito isso comigo, entendeu? Infelizmente a gente sabe que se tornou aí a doença do século, aí, a depressão, a ansiedade. Eu tenho um problema, tá? Quando as pessoas falam comigo, eu tenho depressão, eu falo, quem foi o médico que atestou? Não foi médico não, porque eu tô triste. Eu falo, acordou triste, tá depressivo? Por exemplo, gente, eu falo muito isso nas minhas redes sociais. Quem olha o meu TikTok, um dia pensa que eu ganhei na Mega Sena, que eu tô milionário, e no outro acha que eu tô com a corda no pescoço tentando suicídio. Porque eu sou muito aleatório. TikTok, então, eu fico roletando os vídeos. Aí eu acho que, sei lá, eu achei uma árvore maneira lá no fundo, eu não quero nem saber a música que tá lá, eu reposto. Aí eu tô vendo lá e gostei da música, eu reposto. Gostei do texto. E eu falo, ontem eu estava até pensando sobre isso, que eu ia fazer uma postagem sobre isso, mas ia dar polêmica. Eu ia falar, quem vê muito as minhas redes sociais não sabe nada sobre mim. Porque é muito aleatório. Vai lá, olha lá meu TikTok e vai falar, pô, Leandro, um dia ele tá morrendo, no outro ele ganhou na Mega Sena e tá lá em Manhattan curtindo a vida dele. Então assim, mas eu acho que a igreja precisa entender essa diferença. Né? Existem pessoas, e eu conheço pessoas que quase que desistiram do evangelho porque estavam em um quadro depressivo de fato, e as pessoas dizendo que aquilo era falta de oração.
E a pessoa falou, Leandro, não é falta de oração. Eu oro. Isso não é problema de oração. Que as pessoas têm a mania de demonizar tudo, né? Ah, não, isso é coisa do diabo. É o diabo que está fazendo isso. Não, gente, não é não. Não é não. A pessoa precisa de um acompanhamento. E às vezes, por causa dessa espiritualidade toda, é que tem gente se suicidando. O número de pastores que se suicidam, que tiram a própria vida, não é possível que esses caras estão tudo endemoniados. É claro que o diabo usa uma brecha para poder entrar na mente, para poder cometer o suicídio. Eu concordo plenamente com isso. Mas que existe, eu acho que um grito de socorro dentro das igrejas existe. É muita campanha para abrir porta, campanha que desmanche da macumba, não tem nada contra a campanha não, gente. Quem quer fazer, faz, em nome de Jesus. É campanha para muita coisa, enquanto isso algumas pessoas estão morrendo aos olhos de todos e tem gente que parece que não está percebendo isso. Mas, na verdade, tem um grito aí dentro da igreja para que as pessoas abram a visão quanto a isso e procurem dar uma atenção um pouco maior a esse pessoal. Vamos polemizar um pouquinho, Thiago. Eu não gosto, não. Faz comigo, Olha, não. eu vejo, na minha humilde opinião, por ser o menorzinho de todos aqui, Coitado de mim. acho que falta muito diálogo. As pessoas hoje são depressivas porque elas não conversam. Sim. Isso daqui, ó, acabou com o povo. Como você falou, você posta as coisas aleatórias. Aí a pessoa olha, pô, o pastor Leandro tá lá em Manhattan, como você falou, né? Pô, eu não consigo. Aquilo ali já traz uma tristeza para ela. Só que ela não conversa com o Leandro, com o pastor Leandro, não conversa com o pastor, não Como que conversa com ele fez ninguém. para chegar lá? E não conversa com ninguém. E começa a ter as ideiazinhas, e matutar com as ideiazinhas. E ver, poxa, o Thiago vai para tal lugar, e o Thiago faz isso, e não conversa com ninguém. E aquilo ali vai poluindo a mente, a pessoa fica depressiva, não quer sair da cama, não quer sair dentro do quarto, não quer sair dentro de casa, porque não tem diálogo mais. Você chega dentro de casa, 3, 4 pessoas, cada um no celular, ninguém conversa. Ninguém conversa. No churrasco? Ninguém conversa, é só celular. Eu vejo que essa doença do século, que é a depressão, é toda essa parte psicológica, é muito conta disso daqui. Ó. Essa maquininha aqui, ela é bênção. Mas isso é muita maldição também. É porque as pessoas perderam, por exemplo, se você pegar um garoto hoje de 12 anos, chamar ele para jogar bolinha de gude, ele não sabe Não jogar. sabe. Para subir numa árvore. O meu filho tem 17 anos. Um baita, 1,93 m. Zagueiro. Zagueirão, um moleque com um cavalo jogando bola. Gabriel, pega aquela pipa naquela árvore ali. Você vai cortar um bambu. Mas não vai Na lá. nossa época, subia lá, ficava balançando lá e te pegava a pipa. Pegava. A molecada não faz isso. A molecada não sabe o que é um pique-bandeira, não brinca de carrinho de mão, de rolar o pneu, Rola pneu. Isso de aí. pegar uma varinha, botar um ferrinho na ponta e rolar a roda da bicicleta. A molecada não sabe o que é isso. Agora no celular, Sabe uma tudo. criança de 5 anos, nem dá senha, não dá o celular, eles desbloqueiam. Rapaz, ele lá em casa que me ajuda, muita coisa que eu não sei fazer nada. Falou, filho, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Celular novo, então, Arthur que monta tudo para mim sem fazer nada. Essa molecada é muito... E o que acontece, Adiel? Entra dentro do que você falou, eu passei por uma experiência assim, das pessoas, a gente vive, tem muita gente vivendo depressivo, com ansiedade. Por quê? Por querer ter o padrão de vida que outras pessoas têm. De repente nem tem, Não, só nem vê tem, na nem tem. internet. Porque, por exemplo, o Leandro viajou esse ano, viajei em março. O Leandro foi para Búzios, o Leandro tá com dinheiro. Não, o Leandro tá com dinheiro não. O Leandro tacou o cartão lá e vamos que vamos, e vai ter que trabalhar muito para poder Foi pagar depois. esparecer a mente. Como diz a minha sobrinha, e ela, não vou nem falar o nome dela, porque ela vai querer me matar depois, devendo e luxando. Tá enrolando, passa o cartão aqui, paga mês que vem. Então, assim, eu vou falar por que eu passei. Eu nunca fui muito preso a ter o que os outros têm. Nunca fui. Desde garoto, jogava futebol, tem que ter a mesma esteira que todo mundo. Não, eu tenho que ter a que meu pai podia comprar. E depois que eu passei a comprar, eu tenho a que eu tenho dinheiro para comprar. A Diel só usa chuteira cara. Mas eu não tenho dinheiro para usar a chuteira que ele usa. Eu não tenho dinheiro para usar a chuteira que ele tem. Então, assim, eu passei por isso acho que ano passado. Por quê? Porque por causa do celular. Né? Eu tinha um pouco esqueci agora o nome da marca, eu vou ficar falando também deles também. Não. Vamos dar Mas moral pra ele. vou dar moral para eles não.
E aí eu tava em um evento, e aí depois uma pessoa falou comigo, poxa, Leandro, você tem que comprar um iPhone, cara. Aí eu falei, por quê? A pessoa, pô, eu vi que tu tava num evento e lá no altar todo mundo tava de iPhone. Só tu que não. Eu falei, tu perdeu tempo olhando pro meu telefone ao invés de cultuar coisa de outro planeta. Não, Leandro, porque eu vi. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu tô com um iPhone. Eu falei pra ele, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu fui pregar. Então, para eu pregar de iPhone ou de pouco, para mim, não muda nada. Eu só precisava da Bíblia. Né? Tô querendo comprar um iPad. Vai que alguém, sei lá, sente no coração aí em casa aí e fala, vou dar um iPad pro Leandro. Pode mandar pra cá. Pix aí. Fica aí. Vai esticar. O que acontece? Eu falei para essa pessoa, falei, o que adianta? Hoje nós temos acho que já é o 16, já tem o 16 Pro, já tem o Pro Max. Tem gente que tem um iPhone 16 Pro Max e tá comendo arroz e feijão, gente. Por quê? Porque ele precisa, nada contra, tá? Porque se eu tivesse dinheiro, condição financeira para ter, eu teria. Ok. Tá? Mas o que me adianta estar com um iPhone 16 Pro Max na mão, na rua, e a minha luz no gato? O que adianta ter um iPhone 16 Pro Max na mão, na rua, para todo mundo ver? A câmera brinca mesmo, é outra conversa, né? Eu falava mal até eu tirar uma foto com ele. Não é bonito, não, né? Aí eu fico bonito. Eu faço selfie agora toda hora. Caramba, eu sou bonitão, hein? Então assim, mas... E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, esse é o grande problema. Por quê? Porque as pessoas, se você tem, a pessoa quer ter. Mas o que você passou para ter o que você tem hoje? Entendeu? Ah, carro. Falei, gente, eu andava a pé, rodei essa cidade toda pregando de ônibus e na época, hoje a gente ainda fala, né? Eu falo que os meninos começaram agora, quando eles vêm conversar comigo, eu falo para eles, cara, hoje vocês estão na moleza, porque hoje as igrejas dão oferta, né? Que é uma ajuda de custo, na verdade. Falei, mas essa ajuda de custo, hoje tem Uber, então você pode chamar um Uber. Mas eu, na minha época, primeiro, não podia pedir nem 10 reais de passagem a ninguém. Era um pecado gravíssimo, né? Você pediu uma igreja para te dar uma ajuda de custo. Deus vai prover, tem fé Deus não, vai prover, pastor? não tem fé não. E eu digo que eu já fui pregar no Quitandinha, e claro que não vou falar igreja, mas já fui pregar no Quitandinha, não vou, essa polêmica eu não posso, né? Já fui pregar lá no Quitandinha de acabar. Antigamente o último ônibus para Araras era 11 horas, agora é 11h40. De ir pregar no Quitandinha, acabar culto lá no Quitandinha, 10 e pouca da noite, o pessoal, Deus te abençoe. E eu pegar o ônibus, chegar aqui e o Araras ter saído. E eu ficar aqui na Ponte de Correios até 1h da manhã, porque o Corujão saía 00h40 e passava aqui 1h05. Aí passa uma abençoada e ó, pastor que pregou lá tava de madrugada lá na Ponte de Correios. Devia estar naquele lugar ali que a gente sabe o nome. Fazendo o que lá? A minha mãe contava, minha mãe hoje já descansa no Senhor, minha mãe contava que ela ficou muito tempo com uma imagem, que a gente já morava onde a gente mora hoje, e eu chegando a pé de uma agenda, chovia muito aquele dia, muito. E ela abriu a porta, eu estava subindo a rampa, só tinha um terno naquela época, que hoje nem uso mais, graças a Deus, só uso blazer quando precisa. Isso pra lá. Isso também dá polêmica. Deixa pra lá, eu amo, pronto, gente, acabou, tá bom? Eu uso. E eu subindo a rampa da minha casa, peguei uma bolsa de mercado, enrolei minha Bíblia para não estragar, o terno pingando água e eu chegando em casa a pé. Aí Deus me deu graça, eu comprei um Fusca. O pessoal ri quando eu falo do Fusca, eu falo, gente, eu andava a pé. Você sabe o que você sair de casa, sei lá, quando acabar o culto, eu vou entrar no Fusca, eu vou ligar ele e vou para casa? Minha alegria. Comprei o meu golzinho depois quadrado, 96, que aí já estava muito bem, que alegria. Aí depois comprei o Siena. Aí na época do Siena eu comprei para trabalhar já com Uber. Já trabalhando de madrugada, igual maluco, desce serra, sobe serra, correndo por aí. Quando eu comprei, aí depois que eu assumi a Despertar, eu comprei o Ford Ka. Continuo trabalhando com Uber. Quando eu comprei o Ford Ka, teve gente que falou, mas também, sendo pastor de uma igreja daquele tamanho é fácil. Eu falei, mas ninguém me viu andando de madrugada de ônibus. Ninguém me vê como acontece hoje. Agora, julho, já tem uma data marcada para eu levar passageiro para o aeroporto 3h30 da manhã. Então, assim, as pessoas querem ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você paga. É por isso que é bom, aprendi isso há pouco tempo, né? Pouco tempo assim, questão de 2, 3 anos, né? E nunca mais tirei da minha vida. Críticas a gente vai receber de todo mundo, né? Sempre. Sempre.
é óbvio, se a gente não filtrar, isso afeta a gente, mas a gente precisa dar atenção às críticas daqueles que nos conhecem, né? Sim. A sua mãe que te viu Exatamente. subir na ladeira Exatamente. molhado, né, irmão? E eu falo muito sobre isso. Às vezes as pessoas também vivem uma vida complicada. Por quê? Porque elas vivem muito baseado naquilo que os outros falam. É. Ah, estão falando que agora ele tem carro por causa disso. Tá bom, gente. Tá bom. Esses dias eu postei e aí deu polêmica. É. Deu. Porque esses dias eu postei uma frase dizendo que nem sempre quem cala consente. Às vezes quem cala só quer paz. Ah, quem cala consente. Concordo. Não, às vezes a pessoa só fica calada porque ela só quer paz. Entendeu? E as pessoas estão querendo argumentar o tempo todo. E eu falo, acho que a gente vai ficando mais velho, eu já começo a pensar assim, eu falo, tá bom, gente. Vale a pena, Como né? diz um amigo meu, falaram que eu sou um cachorro. Au, au. Pronto. Tá bom. Era isso que você estava esperando? Por quê? Porque senão a gente vive uma vida, a gente acaba ficando doente. É. A gente vai adoecendo. E é o que você falou. Eu não te conheço desde a sua infância. Então eu não sei o que você passou para chegar aqui, gente. Então como que eu vou falar de alguém que eu não conheço a história dessa pessoa? Ah, mas o fulano agora tem uma casa. Fulano comprou um carro. Gente, ainda bem que ele comprou. Nós tivemos agora, em pouco tempo, aí, na inauguração de mais uma igreja, dessa igreja que é até grande, aí, Itaipava. E aí as pessoas falam comigo, mas abriram mais uma igreja ali, vocês não se espantam, não. Eu falei, gente, tomara que abra uma igreja em cada curva dessa cidade. O povo todo ser cristão. Deixa converter todo mundo para aí, eu não tenho esse problema. Né? Só que, infelizmente, as pessoas têm disso. Ah, mas como que ele fez para ter? O que aconteceu? Ninguém vem procurar saber a história. Então, assim, eu não vim. Minha mãe não servia a Deus, meu pai também não. Postei até uma foto dele agora, quarta-feira, que seria o aniversário dele, que também já... Meu pai, se tu vê foto, com certeza tu conhece, que ele vivia lá na quadra. E aí tem uma foto minha, que eu às vezes posto ela, que foi no dia da minha ordenação pastoral, o meu pai estava lá. E às vezes eu posto essa foto com ele, e geralmente eu uso a mesma legenda. Que as pessoas às vezes lembram, mas quem é teu pai? Falo, gente, não sou filho de pastor. Meu pai não era ninguém influente, que pudesse fazer meu nome crescer aí dentro das igrejas e tal. Minha mãe também não. Minha mãe, segunda série primária. Mas eu tô para ver alguém que orava, o tanto que ela orava. Então, se eu estou onde eu estou hoje, claro que é por Deus. Mais méritos do Antônio Mário, que não me ensinou nada no evangelho, mas me ensinou com a vida dele. O meu pai morreu e depois de ter morrido as pessoas continuaram respeitando muito ele. Meu pai comprava fiado na feira aqui em Correia, gente. Meu pai ia ali na feira, ia pegando o que ele queria, virava as costas e ia embora. Eu falava com ele, vai pagar? Não, depois eu volto aí. E depois que ele morreu eu fui na feira para poder ver se ele estava devendo alguma coisa. O pessoal, não, o Antônio Mário não deve nada aqui não. Então assim, ele me ensinou, sempre foi muito correto, mesmo enquanto bebia, sempre respeitou todo mundo, nunca desrespeitou ninguém, filho de ninguém, filha de ninguém, trabalhador, sempre foi dessa parte. E a minha mãe, com a segunda série primária, me ensinou muito dentro da oração. Minha mãe orava demais, muita coisa. Eu falo, brinco, porque lá na igreja hoje, o Felipe, que é meu sobrinho, que toca bateria e teclado, e o Léo, que toca guitarra e teclado, eles acompanharam a minha mãe, né? Uhum. E eu sempre conto lá, falo, gente, minha mãe era desafinada para cantar. Eles estavam tocando pro norte, ela estava cantando pro sul. Tudo desencontrado, mas eu nunca vi ela cantar um dia sem a presença de Deus se manifestar dentro da igreja. Ela não era afinada, não, mas era cheia. Então, assim, às vezes as pessoas também ficam assim, mas meu pai não tem condições. Minha mãe não tem condições. E aí a pergunta que eu deixo para alguém de casa é, e você? Porque meu pai não era pastor. Então eu não podia ser pastor. Às vezes a gente transfere muita responsabilidade, né? E eu aprendi o seguinte, o que meu pai pôde fazer por mim e minha mãe puderam fazer, os dois, eles fizeram. O que eles não puderam, eu preciso fazer. Não vim de uma base cristã, mas os ensinamentos que eu tive dos dois me fizeram chegar aí onde eu... Alguns cristãos não têm, né? Não. A postura que o meu pai tinha, eu conheço poucos cristãos que têm. Qual a legenda da foto? Sabe de cabeça? Rapaz, eu não sei. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vai falar. Enquanto você procura aí, eu vou dar uma pincelada aqui, né? A palavra de Deus diz que o cara que
honra seu pai e sua mãe, seus dias são prolongados. Prolongados. Vai morrer com 150 anos. Pô, viveu muito. É. Vou ver se eu acho a foto. Depois de uma honra dessa, né? É verdade. Isso é, porque tem pessoas que, infelizmente, né, tem o pai com problema na bebida, ou a mãe não tem estudo, as pessoas de hoje têm vergonha dos pais. Né? Isso me machuca muito. Falar em família para mim é meio complicado. Mas eu sinto. Eu vejo vídeo às vezes, cara, filho assim, honrando os pais. Eu fico chorando lá na loja. Eu começo a chorar, aí eu sei agora se tem alguém chegando. Porque a palavra de Deus também diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria, né? Filho contra pai, pai contra filhos. E ouvir o pastor Leandro falando dos pais assim é prazeroso, né? Dá uma. Dá vontade de chorar, né, Tiago? Mas eu lembro eu não vou achar a foto aqui, mas eu vou achar mais ou menos a legenda aqui na minha memória. Eu lembro de uma vez que eu não tinha carro ainda e eu estava saindo para pregar. E aí, na época, eu ainda usava terno e gravata. Eu uso gravata hoje, gente. Onde pede. Onde o pessoal pede, eu vou. Mas se não pedir, eu não vou, não. Vou no máximo de blazer e camisa de malha. Mas pedem para ir dar roupa? Algumas igrejas. Algumas igrejas, algumas igrejas, eu já sei onde não dá para ir sem gravata e aí eu não vou de gravata, para evitar, né? Porque eu penso muito o seguinte. Porque o certo é eles avisarem antes, né? O certo Tem é muitas avisar igrejas antes. que não avisam. né? Mas eu geralmente, hoje eu já perdi a vergonha, gente. Hoje eu pergunto, me ligou, eu falo, como é que funciona a questão de roupa? Porque se falar que, não, pastor, que todo mundo usa gravata, eu vou de gravata. Não uso mais terno, né? Hoje é blazer, calça esporte fino, a camisa e a gravata, tá tudo certo. Mas eu vou até pra não... tá desrespeitando e tal. E eu lembro que uma vez eu tava descendo para pregar, ia descer de ônibus, né? Eu tinha que descer lá da minha casa até na BR, a pé para pegar o ônibus. E eu tava descendo, quando eu cheguei em um bar que tinha próximo à minha casa, eu olhei assim pro bar, meu pai tava lá apoiado no balcão. Aí eu passei, voltei um pouco e eu vi que ele não tava legal. Aí eu entrei no bar, tava com a minha Bíblia na mão, de terno e gravata, entrei no bar. Quando eu fui falar com ele, eu vi que ele tava falando embolado já, eu falei, tá doidão já, né? E ele não tava aguentando falar. Eu lembro que eu peguei minha Bíblia, coloquei no balcão do bar, peguei ele, abracei ele pela cintura, vim, desci a ladeira toda, subi a rampa da minha casa, entrei com ele no quarto dele, coloquei ele na cama, tirei o tênis dele, deitei, cobri ele, e aí eu desci, fui no bar, peguei minha Bíblia e cheguei para pregar. E aí às vezes a pessoa, poxa, Leandro, mas chegou atrasado? Cheguei. Se fosse preciso eu não iria, porque não ia adiantar eu pregar e deixar meu pai caído na rua, bêbado. Para mim era muito mais importante deixar o meu pai em casa e ir pregar em paz do que achar, não, eu vou lá pregar, deixa meu pai para ir. Não. Para mim não adianta ser um bom pregador se eu não cumprir no mínimo com meu pai e com a minha mãe. Tenho certeza que você chegou nesse culto lá cheio do Espírito Santo. Exatamente, por causa de chegar no culto com essa paz, de saber, não, meu pai tá doidão, mas ele tá deitado na cama dele dormindo. Então, assim, e aí as pessoas às vezes, mas, poxa, mas o meu pai meu pai bebe e não sei o quê. Só que quando a Bíblia manda honrar pai e mãe, ela não fala pai bom, fala, né? Não fala de pai pastor, de mãe pastora, missionária, obreira, enfim, não fala de crente. Fala para honrar pai e mãe, ponto final. E honrar o pai que não tem problema nenhum. É mais fácil, né? É mais fácil. Às vezes a gente prefere se distanciar de pessoas que a gente acha que são problemáticas. Tem pelo menos 2 exemplos na Bíblia que eu amo falar sobre eles. Um é o de Marcos 2, quando Jesus está dentro de uma casa pregando e 4 amigos levam um paralítico para onde Jesus estava. Por quê? Se Jesus está dentro de uma casa pregando, a Bíblia diz que quando eles chegaram, a casa estava cheia. E os 4 amigos só chegaram àquele horário no culto porque eles estavam carregando alguém. E eles estão carregando quem não tem condições de andar. E quem não tem condições de andar tem condições de fazer o que por eles? Nada. Só que eles preferiram chegar atrasado no culto, levando quem não tinha condições de chegar. E nós vivemos em meio a uma geração que prefere chegar cedo e eu não estou nem aí. Eu quero chegar. O que vale é onde eu chego, não é o que eu faço. E aí eu vejo 4 amigos pensando, a gente até quer chegar no culto, mas tem alguém que quer chegar e não consegue. E quem recebeu a benção? Aí você vê só, os 4 estão lá em cima e descem o paralítico. Quando o paralítico chega na frente de Jesus,
tem toda a situação de perdoados são os teus pecados, tem a murmuração, Jesus levanta, pega a tua cama e vai para tua casa. Eu acredito, e aí é a minha visão, tá? Que os amigos foram muito mais abençoados do que ele. Porque você vê bem, os amigos carregaram ele que não tinha condições de andar. E agora eles vão ver ele pegar a cama dele e ir embora para casa andando. Ou seja, eles carregaram ele aquele dia e nunca mais vão precisar carregar. E tem gente que está aí sem fazer nada por ninguém, porque eu não vou ficar carregando. Às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade. Tem gente que está padecendo porque a gente não quer pagar preço, carregar, não quer orar, não quer ligar, não quer mandar uma mensagem a mais. E hoje, eu por muito tempo, eu me autocritiquei muito sobre isso, né? De me aproximar de pessoas que estavam caídas, desanimadas, querendo parar, dos pecadores, né? Porque as pessoas falam como se nós fôssemos santos que não erramos nunca, né? E aí eu me julgava muito, porque eu falava, poxa, será que eu estou passando pano quente no erro dos outros? Será que eu não estou fazendo da forma correta? Até eu entender que a parte que fala a respeito da parábola lá do samaritano é outra também que me chama muita atenção. Porque ela diz que um homem é pego no meio do caminho, quando ele sai indo de caminho para Jericó, ele é pego no meio do caminho, assaltam ele, batem e deixam ele no chão meio morto. Aí a Bíblia diz que passou o levita, passou o sacerdote, só que quando eles viram a situação do homem, eles mudaram de lado da rua. E por que eles mudaram? Não se aproximaram. Porque se aproxima tem que se envolver. O culto já estava começando aí, não podia se atrasar, né? Se eu me aproximo, eu tenho que me envolver. E para eu não me envolver, então é melhor não me aproximar. Porque se envolver com quem está caído dá trabalho. Se envolver com quem está caído faz as pessoas falarem, ué, mas o Tiago estava conversando com aquele camarada que está caído, será que o Tiago também não está igual a ele? Só que se o sacerdote e o levita não quiseram parar, e eu nem estou falando de cantor e pastor, porque as pessoas usam isso, não estou falando disso não, estou falando de ser humano. Se o sacerdote e o levita não quiserem fazer, sempre vai ter um bom samaritano. Que se aproxima, logo se aproximando se envolve. Se envolvendo, resolve o problema dele. Então, eu acho que as pessoas estão precisando, isso é uma frase um tanto quanto corriqueira, mas só sabe o valor de uma mão estendida quem um dia já precisou de uma. Quem um dia já teve caído, precisou de alguém para segurar na mão dele. E, infelizmente, algumas pessoas perderam esse valor. Sabe? Falar, não, o Thiago se vira com o problema dele, o Leandro se vira com o problema dele. Isso não é unidade. Isso não é evangelho. Jesus não ensinou isso pra gente. Então, assim, é um pensamento para a gente guardar mesmo no nosso coração. A gente pode se aproximar de muita gente que só está dependendo de uma mão estendida. As pessoas, quando chegam lá na igreja, eu falo muito sobre isso. Falo, olha, eu não sei o que você veio buscar aqui. Mas se você quiser uma mão estendida, a gente tem. Eu acho que isso é base do evangelho. Nem todo mundo vai ter iPhone, né, meu irmão? Não, nem todo mundo. Mas todo mundo vai poder se comprei comunicar, o meu né? parceladinho, Mas a minha mãe devagarzinho. já dizia que eu não sou todo mundo. Tu não é todo mundo? Não, é. Eu comprei meu iPhone parceladinho. Fica Não, tranquilo. porque igreja é isso aí, né? Nem todo mundo não vai ter iPhone, mas todo mundo vai conseguir se comunicar. Nem Exatamente. todo mundo vai ter carro, mas todos vão caminhar, sabe? Então a gente precisa voltando no texto do paralítico, né? Jesus diz, né? Você foi curado por causa da fé deles. Então, quando a gente caminha todos juntos, milagres acontecem, né? Voltando em carro, o pessoal da nossa geração aí, já tem de 40 pra cima, quem não teve um Fusca não é feliz, não foi feliz, rapaz. não, foi não. Ei, tá doido? Eu andava com meu Fusca lotado, tá nem ligado. Porque ele não para em lugar nenhum, sobe morro, que é uma beleza. Ele é um sobe caminhão. na cidade tudo. Tirar um trator. Primeira vez que eu fui pra Cabo Frio, eu fui de Fuscão. Cheguei Eu lá fui pra igual... Itaipuaçu de Fusca, Fui pra Maricá. Cabo Frio. Fui ser padrinho de casamento lá, assim que eu comprei o Fusca. Minha irmã falou, vai no meu carro, Leandro. Eu falei, eu comprei o Fusca pra andar, meu filho. Troquei as flautas, troquei as coisinhas dele, olha, ó. Fui embora pra Itaipuaçu. No meu Fusca eu fui e voltei, graças a Deus. O meu costumava ferver bobina. Tá bom, Aí o mecânico amigo falou assim, ó, faz o seguinte, ó. Tu abre a mala, que tem muita pressão, bota um toquinho, vai ventilar na luz, tu vai de boa. Eu fui multado por alta velocidade, só na foto o toquinho pendurado lá atrás da tampa do Fusca. Falei, miserável, só na foto, rapaz. Mas, pastor, voltando um pouco antes da gente se aprofundar um pouco lá no seu ministério
pastor presidencial, né? Não sei nem se o nome é esse, né? Presidencial, hein? Pô, Que é isso? ficou Vou até tomar pesado, banho né, desse. rapaz? Mas só voltar um pouco. Bolsonaro ou é Lula? Tô brincando. Já é polêmico, eu vou levar mais polêmico. Eu não vou arrumar uma polêmica dessa. Mas a Bíblia fala qual lado que as ovelhas. O homem é polêmico mesmo, Thiago. Desse pronto, Só voltar um pouquinho na tua história. Quando você estava falando lá naquela igrejinha de 14 pessoas, eu fiz um comentário que ia fazer cortar lá a sua fala, mas estava tão bonito e profundo que eu não ia fazer naquela hora, né? Então eu estou trazendo agora. Eu disse que você tem saudade daquele tempo, daquela igreja. Eu sei que não é necessariamente um lugar geográfico, né? Mas daquele espírito e daquela comunhão, daquele propósito que movia aquela igreja, né? Hoje, olhando, né? No âmbito geral, óbvio, né? Não sobre a despertar, mas no âmbito geral. Tu acha por que a gente não tem conseguido viver nesse lugar de comunhão, de unidade, Ele não é polêmico, não. de... A despertar doido pra Tá mim. querendo te exonerar. pastor? Vai não. Tiagão, ele tá verdinho. Quando madrugar, então vai dar problema, hein? Eu sabia que essa camisa ia dar conversa. Eu coloquei de propósito. Tiago, então, às vezes eu falo lá na igreja. Parece que tem dois pensamentos meus. Parece que um dia eu não sou saudosista e no outro eu sou extremamente saudosista, como fui agora falando da igreja lá. Deus não mudou. Tá? Como você disse, não tem nada a ver com lugar, com espaço geográfico. Igreja grande, pequena, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, com cadeira acolchoada, com banco de madeira. Para mim não muda nada. Então, para mim o que mudou foi a forma das pessoas enxergarem o evangelho. Vou te dar um exemplo. Eu prego e gosto muito de pregar. E eu deixei de participar de alguns eventos por causa de disputa dentro da igreja, gente. Eu, lá na igreja, claro que eu não vou falar quem são. Nesses dias eu estava em casa me arrumando, porque eu ia chegar atrasado em um evento lá da igreja. Trabalho, fui pegar minha esposa no trabalho, cheguei em casa correndo, tomando banho. Quando eu estava me arrumando, me ligaram. Pastor, chegou um pessoal aqui, tem algum músico aqui? Tem o Jean. Então tá tudo certo. Mas Diabo fugiu da aula. Mas eles não faz isso não, o Jean não faz isso não, que eu sei que não. Os meninos chegaram lá na igreja, eles iam tocar. E eles chegaram lá na igreja, o baterista foi entrando de aquário da bateria dentro e foi metendo a mão para tirar o prato. E o pessoal me ligou, eu falei, manda ele sumir daí de dentro, rapaz. Ele tá pensando que ele tá na casa dele? Aí o pessoal falou, pastor, como é que eu vou falar? Eu falei, fala para ele que o pastor da igreja falou que não é para ele mexer em nada aí, que é para ele descer, sentar lá embaixo, que quando o pessoal que cuida dos equipamentos chegarem, aí ele vai mexer. Aí ele, segundo o pessoal, ele desceu, não entendeu muito. Não, o pessoal ia montar. Eu falei, como assim, filho? Você vai tocar daqui a pouco com um cantor convidado. Então, se você vai tocar daqui a pouco, você vai montar na hora que você for tocar. O que eu faço quando o músico chega lá? Eu não chego lá e falo com o Jean. Jean toca o quê? Bateria. Problemático, cara. Eu amo os bateristas. Eu não vou chegar lá e falar assim pro Jean, porque, gente, o Jean certamente, quando vai tocar, leva os pratos dele. No mínimo, a caixa ele leva. O baterista não toca com a caixa do outro. A caixa, baqueta, essas coisas eles vão levar dele. Problema ele leva, com certeza. Eu não vou chegar nunca com o Jean lá e vou falar assim, agora, o Thiago vai cantar agora. Gente, o Jean precisa de um tempo ali, de uns minutos para ele se organizar. Eu geralmente dou esse tempo, falo, mano, daqui a pouco nós vamos ouvir. Enquanto eu estou dando uma palavra aqui, ele já está orientado aí para lá. Então, o que acontece? As pessoas perderam um pouco de respeito. Por exemplo, os músicos lá da igreja. Eu duvido que eles vão fazer isso na igreja de alguém. Porque se eles fizerem, eles sabem que eles têm um problema sério comigo. Eu falei, vocês chegam na igreja, sentam lá embaixo. Quando alguém convidar vocês, os que vão comigo, às vezes eles vão em alguma igreja só por ir. Eu vou pregar, eles vão me acompanhar. E aí tá lá comigo e às vezes o pessoal já conhece eles. Pô, Leandro, chama ele para tocar. Eu falo, chama lá. Aí chamam, por exemplo, o Léo, que toca teclado ou guitarra. Chama o Léo, aí ele me olha. Parece até criança, né? Olhando pro pai para ver se pode. Aí ele olha e fala, vai logo, vai, sobe logo, não perturba não. Então, assim, o que falta? Falei de pregador, falei de músico, tô falando que eu já vi, gente. Na igreja, um músico rindo do outro tocando, tentando tocar muito mais do que o outro, um pregador tentando pregar mais do que o outro, um cantor tentando sobressair mais do que o outro, e aí eu volto na minha mãe, que era desafinada. Mas não tinha ninguém que competia com ela na igreja.
Porque tinha gente lá que cantava muito bem, mas nunca tentou cantar mais do que ela. A gente ficava tentando acertar o tempo junto com ela para os músicos, coitado. E os meninos riam, eles nem ligavam. Ela desafinava e errava, e eles dão a maior paciência, e eles sentem saudade dela, cantando Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Gente, não tinha nada demais. Mas a igreja não tinha competição. E hoje eu acho que essa situação de algumas pessoas, um tem iPhone, o outro ainda usa o Samsung 01 ainda, que é o que eu uso no carro para trabalho. Tá lá, ó, que aquele lá, se alguém levar ele, não tem problema. Então, assim, eu acho que a igreja se perdeu um pouco porque ela está deixando se perder a essência. Vou falar da igreja que eu sou pastor. Despertar para Cristo. Tem o departamento infantil, tem o Louvarte, que é o pessoal da dança, que minha filha participa. Tem os jovens, tem as mulheres, tem os homens, tem família. Adolescente. Não, eu tô sem essa. Eu ainda tô procurando alguém para trabalhar esse lado lá. Eu tô bem enrolado, por sinal, quanto a isso. Então vamos lá. Eu tenho esses 6 departamentos. Só que eu digo para eles o seguinte: eu falo, as crianças aqui, o departamento de criança de qual igreja? Despertar. Louvarte, jovens, mulheres, homens, família. Despertar. Eu falei, então não dá para eu só servir. Eu sou jovem. Eu só sirvo quando é evento dos jovens. Ué, mas a Despertar é uma igreja que os jovens precisam entender que quando tem evento... Lá na igreja eles têm uma metodologia que eu acho muito legal, e aí o Jefinho é quase Ebenezer, né? Mas eu não vou deixar ele não. Fica tranquilo. Ele articula muito bem isso. Por exemplo, quando tem algum evento das mulheres, nenhuma mulher trabalha em nada na igreja. E ele faz essa organização. Homem na portaria da igreja, homem na cantina, homem trabalhando e as mulheres sentadas, porque é o congresso delas. Perfeito. Quando é dos homens, aí o homem nenhum faz nada, senta todo mundo e a mulherada tá na porta, tá na cantina. Por quê? Porque ele entendeu esse propósito de que igreja, gente? Igreja é reino. Pastor Samir, que teve um tempo lá com a gente congregando, ele é muito inteligente. E ele fala uma coisa que eu não consigo deixar de usar. Ele diz, igreja não é tribo, igreja é reino. Se nós tivermos cabeça de tribo, vai ser cada um pela sua tribo. Quando for a minha vez, eu faço. A minha igreja, eu faço. Né? Qual é o grande problema que Petrópolis tem? E aí agora isso pode dar problema, meu Deus. Qual o grande problema que Petrópolis tem com eventos evangélicos? Que não consegue fazer nada direito. Essa falta de comunhão. Quem é que vai estar na direção do evento? Eu tô nem aí quem vai estar na direção, gente. Quem vai escolher o cantor que vai vir? Aí Petrópolis, aí as igrejas, elas vão ficando distantes. Aí você pega uma cidade igual Partido Alferes, que é desse tamanho, quando vai fazer evento gospel lá, o negócio bomba. Não sei nem como funcionam os pastores lá, mas deve ter menos problema do que Petrópolis. Por que eu sinto saudade da igreja das 14 pessoas? Porque as pessoas parece que quanto maior o número de pessoas, as pessoas vão perdendo essa essência. Eu falo que a Despertar, por exemplo, a gente tem dificuldade de fazer evento ali sábado. Fazia lá na Vila Seu, evento de jovens, sábado. A igreja cabia 40 pessoas, tinham 14, mas cabia 40, dava 80. Ficava a gente do lado de fora. O último culto com os jovens que nós fizemos lá, eu parei de fazer porque tinham 100 e poucas pessoas. Ficou gente tudo lá de fora e a porta não era tão grande, então o pessoal ficou mal. E aí eu falei, não vamos mais fazer. Quando eu faço evento com os jovens sábado aqui na Despertar, a gente está até tentando, porque a gente faz na segunda, a gente vai tentar jogar para sábado. A gente não tem público. Eu falei, por que vocês não vão para a igreja sábado, gente? Domingo tá todo mundo em casa. Eu pensei que aqui era mais fácil, porque o ônibus para na porta. Tem Uber, tem tudo ali na porta. Igreja grande. Igreja grande, confortável, tem estrutura para receber todo mundo, e não tem. Então, assim, não é nem eu vou usar muito, sei que você falou, acho que eu vou usar isso para pregar, que eu gostei. Não tem nada a ver com geografia, tem a ver com a essência que o povo está deixando perder. As pessoas tinham mais sede, as pessoas gostavam. Eu falo, igreja não pode ser igual empresa, né? Que eu tenho que ir bater o meu cartão. Igreja a gente tem que ter prazer de estar. E eu acho que isso, infelizmente, algumas pessoas perderam. Por exemplo, tem que ir no culto quinta-feira. Tem que ir. Lá na igreja eu falo, ninguém é obrigado a ir no culto, gente. Mas se for, que vá para o culto com propósito. Porque se for para ir sem propósito, é melhor a pessoa ficar em casa, uma friagem dessa. Fica em casa dormindo. Pode ficar doente ainda. Eu já comentei algumas vezes aqui no podcast particular com o Thiago,
Virou moda ser crente hoje. Uhum. Ah, eu sou crente. Eu tinha um conhecido, trabalhava na Elma Chips, e tinha um conhecido, ele era espírita, mas gostava de frequentar a igreja evangélica. Eu falei, eu gosto de ver o discurso do pastor, ele fala bem, fala bonito, eu gosto, ele falava isso comigo. E ele falava que todo funcionário que chegasse para ele, para trabalhar na lanchonete dele, primeira coisa, você se apresentava, eu sou crente. Não, não quero. A primeira coisa que ele falava é que ele era crente. A qualidade dele qual era? É ser crente. Porque virou moda. Sim. Hoje eu vou na igreja e nós temos a igreja hoje fraca por causa da moda. Sim. Virou modinha. Por exemplo, louvor. Me incomoda demais o louvor. As igrejas que costumam ir, o pessoal do louvor desce do louvor vai pra fora da igreja. Os caras tocam, acabou. Fala, são artistas ou são músicos? São levitas. Desce do púlpito, vai pra fora. Hein? Celular e bate-papo, risada. Muitas vezes o pastor chama, cadê o pessoal do louvor? Eles estão lá fora, não estão vendo. Eu já tenho uma dessa daí. Lá na igreja, o pessoal assim, eles acostumaram comigo. Porque o Felipe, Tá quanto tempo lá na igreja? aqui na Despertar, pastoreando 2 anos e meio, 3 anos e meio, quase 4 já. Eles te amam ou te odeiam? Ah, eu acho que eles me... Senão não estaria 4 horas. Não. O que acontece? Por exemplo, o Felipe tá comigo... Quando você assumiu, tinha cabelo ou não? Não, já tinha tirado. Ah, senão Quando eu cheguei lá, eu tinha um pouco, tudo quando eu já. cheguei lá, eu tinha um pouco de cabelo aqui. Aí eles fizeram raspar. Eu falei, não, Leandro, você tá muito feio, tira logo isso tudo. Eu queria fazer implante, eles não deixaram, não. O Felipe, né, ele vai saber que eu fiquei falando muito dele hoje. Felipe é meu sobrinho. Começou com a gente, ele tirava as primeiras notinhas de violão que a irmã dele começou a ensinar. Felipe começou a tocar violão. Um dia eu estava pregando na Vila Sossego e eu escutei um barulho de teclado no culto, fazendo fundo. Eu falei, tem teclado aqui, ué? O Felipe tinha baixado um aplicativo e estava fazendo fundo no celular. Fiquei apavorado com aquilo. Falei, esse menino deve ter algum problema. Falei, vamos comprar um teclado para a igreja, que se encaça do menino fazendo fundo perfeito no celular. Que nem era o iPhone que ele tem hoje, tá vendo? Pastor, passa a mão aqui, tem um fiapo de... Oi, de cabelo ou não? Não, de Ah, tá, meu linho. cabelo. Saiu? Meu cabelo tá crescendo. Meu cabelo tá crescendo pra cá, saiu. Não, saiu não, filho. Não é possível. Vira pra cá pra gente tirar. Não é possível, gente. O pessoal vai falar que eu tava com... Ai, cabelo, gente, tá vendo? Ó, Tá nascendo. Tá nascendo. Tá Só nascendo. um fiapo. Uma hora... E aí o Felipe desenvolveu teclado, toca guitarra, toca baixo. Eu acho que ele é baterista. Eu vivo dizendo isso pra ele. Eu acho que ele toca muito mais. Mas enfim, o Felipe se desenvolveu. O Léo também, que tá há mais tempo comigo, desde bem garoto. O Léo também toca muito. E agora lá na igreja nós temos o David, temos o Carlinhos, temos o Lucas. Felipe, Carlinhos, senão depois já ficar com esse nome. Carlinhos, Felipe, Léo, Lucas, David. Isso, são os músicos lá da igreja. Se eu esqueci, tá, me perdoe, tá tudo certo. Lá na igreja, eles têm o seguinte hábito. Porque eu entendo o seguinte, vamos supor, eles sobem, o Felipe sobe pro altar 6h30 no domingo, porque o culto vai começar às 7, aí vai passar som, vai não sei o quê. Ele senta lá 6h30. E aí vai 6h30 até 8, né? Que aí é a hora, 8 horas que entra na mensagem. Eu falei, meu filho, eu sei que você não é de ferro. Você quer descer para ir no banheiro? Desce. Vai ao banheiro, bebe água e volta. Eu falei, com 5 minutos você consegue fazer isso. Teve uma vez lá que eu avisei. Falei, se vocês ficarem lá atrás... Porque quem tinha mania de ficar era eles mesmo. Tinha mania de ficar lá para trás. Falei, se ficar, não vai tocar. Não vai tocar. Beleza. O que aconteceu? O culto rolando, o pregador pregando. E cadê? No final do culto eles vieram... Na verdade, o David estava lá. O David tem que defender. O David estava dentro da igreja. E eu acho que o Carlinhos também estava dentro da igreja. Eu sei que vieram os outros meninos, que na época não era nem o Lucas, baterista, era outro menino. Vieram, já ia subir pro altar. Eu falei, sobe não. Sobe não. Terminei o culto só com o violão tocando. E eles ficaram bravos pra danar, ué. O pessoal falou, eles vão embora da igreja. Eu falei, tá bom. Não tem problema não. Só que eu avisei. Não tem como você ficar o culto todo lá fora, a mensagem toda lá fora e só tocar. Porque, peraí, então só é bom enquanto você tá tocando o culto. Quando você para de tocar, o culto acaba e aí depois você volta para tocar de novo. É artista? Eu falei, não, aqui não dá. E lá na igreja, graças a Deus, eles não são perfeitos não. Mas isso aí eu posso elogiar eles, porque eles aprenderam de verdade.
Eles saem, pode ir lá no culto. Eles vão sair, terminar de tocar e não sai todo mundo, não. Do teclado não tem direito de sair. Então troca. Deixa Fundo outro aqui. musical, Não, tem que pelo ter. amor de Deus, tem que escutar alguma coisa, senão me dá nervoso. Sai, bebe água, vai ao banheiro e volta. Parece até colégio, né? Bebe água, vai ao banheiro e volta. E quinta-feira que eles estão abafados, porque vem direto do serviço, tem cantina funcionando, então come alguma coisa correndo e volta pro culto. E eles entenderam isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, pregador, né? Eu sou, o pessoal lá da igreja sabe, gente, eu tenho problema com atraso. Eu me arrumo em casa para ficar atrasado. Eu sou desses, só Jesus. Mas eu conheço gente que chega na hora de pregar, gente. E o culto todo? E o louvor? E a oração? Como que funciona isso? Então, assim, eu acho que isso acaba entrando muito nessa parte. Por que a igreja está se perdendo? Lá na igreja eu falei que eu vou começar a fazer igual o pastor Pedro Paulo fazia com a gente. O culto estava rolando, quando dava 8h10, 8h20, vamos fazer a oferta agora, porque o Thiago vai pregar. Como assim? Misericórdia, hein? Como assim eu vou pregar? Ué, mas na nossa época o obreiro tinha que sair de casa com mensagem para pregar. Agora, se você dá uma oportunidade para a pessoa orar e fala, não estou preparado para orar. Fala, meu filho, você está preparado por quê então? Por que a igreja está se perdendo? Porque a gente deixou de fazer isso. Chamar no meio do culto e falar, Adiel vai pregar daqui a 20 minutos. E aí, meu filho, quem tem mensagem tem, quem não tem vai fazer o quê com 20 minutos? O Thiago vai dormir pra trás. Vai durinho, mortinho, já é. Foi pra glória. Então, assim, Jesus, irmão. eu acho que a igreja tem jeito sim. As pessoas dizem, não, gente, isso é o final dos tempos, já acabou a igreja. Não. A igreja tem jeito sim. Até Jesus voltar, pode ser que volte amanhã, não sei quanto tempo mais. Mas enquanto Jesus não volta, a igreja pode melhorar. É a igreja entender. Né? O meu irmão fala uma coisa que é muito, muito interessante. Aqui eu acho que não tem. Ele diz, se placa de igreja fosse bom, não ficava do lado de fora, ficava do lado de dentro. Gente, a placa da igreja está lá fora. Esquece, pelo amor de Deus. Claro, a gente respeita cada ministério, cada pastor. As pessoas me perguntam, tá? Poxa, Leandro, como é que faz para ter entrado em tanta igreja? Eu falei, eu respeito todo mundo. Falei aqui da situação da gravata. Se eu for numa igreja que exige gravata, eu vou pregar de gravata. Se eu for numa igreja que eu posso pregar de camisa de malha, calça jeans e tênis, vou pregar assim, porque é o jeito que eu gosto de pregar, vida, né? muito mais feliz. Pastor Jadir, da Igreja Batista Filadélfia, que é ali no Humberto Ovigatti, ele faz um retiro e eu prego no retiro dele. Minha filha tem 11, eu prego no retiro dele 15 para 16 anos. 15 ou 16 anos, que eu prego no retiro todo ano, eu prego no retiro da igreja dele. E eu vou pro retiro da igreja dele pregar de bermuda, tênis e camisa. Porque eu chego lá, tá todo mundo de bermuda, tênis e chinelo. Ou bermuda, chinelo e camisa. Aí eu ainda vou de tênis por causa do carro, que aí eu vou dirigindo, vou de tênis e tal. Mas eu chego lá para pregar assim. Fui pregar uma vez na igreja dele, época de Copa do Mundo. Eles fizeram o culto da Copa. E aí eu falei, como é que vai funcionar isso aí? Falei, não, o pessoal vai vir tudo caracterizado e tal. E eu fui, meti uma calça tactel preta, camisa do Brasil, munhequeira do Brasil. E ainda tinha concurso de embaixadinha, ainda ganhei chocolate que eu ganhei embaixadinha. Você é goleiro, pastor? Ainda fiz as embaixadinhas, ainda ganhei. Então, assim, a gente precisa, assim, respeitar o ministério um do outro. Mas as pessoas precisam entender que igreja é igreja. Nunca houve tanta guerra entre o mesmo exército igual é a igreja, gente. Quem fala mal de igreja não é espírita, gente. Quem fala mal de igreja é igreja. Ah, porque a igreja do fulano tem que usar saia. Ih, não, mas então a outra que não usa saia é pecado porque tem que ser saia. A outra, a igreja, a mulher pode usar brinco, pode se maquiar. Aí não, mas aquilo lá, elas ainda falam errado ainda, né? Que eles falam que é espírito de Jezabel, a gente não sabe nem o que é Jezabel, enfim. É muita gente se degladiando entre si. Tem um exemplo disso, que tem uma mensagem que eu prego, falando de quando Moisés está lá no Egito, e ele vai separar uma briga do egípcio com o hebreu, que o egípcio está maltratando o hebreu, ele mata o egípcio e enterra ele na areia. Logo depois, tem uma briga de 2 hebreus. E quando ele vai separar a briga, o hebreu fala com ele, vai fazer comigo o que tu fez com o egípcio ontem? Quer dizer que o hebreu viu o que Moisés fez, guardou no bolso, falou na hora certa, eu jogo na cara tal dele. da carta da manga, né? Tal da carta na manga. Eu falo, quando eu prego sobre isso, eu falo que ele usou a frase daquele filme Eu Sei O Que Você Fez, no verão passado. Você vê bem, ele é hebreu.
Moisés chega para separar uma confusão, ele joga no rosto de Moisés. Vai fazer o que tu fez ontem com o egípcio? Quer dizer, não era um egípcio, era um hebreu que estava falando com outro hebreu. Então, a gente olha hoje para a igreja e a gente vê muito isso. Hebreu querendo matar hebreu o tempo todo. As pessoas às vezes vêm falar comigo e eu fujo, não parece não, mas eu fujo de alguns problemas quando as pessoas tentam falar de alguém para mim. Ainda que eu saiba, eu falo, pô, tá certo, é a vida dele, cada um faz o que quiser. Tu sabe de fulano? Eu falei, gente, eu não tenho tempo não. Eu sei de mim, que a minha vida já me dá um trabalho danado. A minha vida me dá muito mais trabalho que as minhas ovelhas. Porque eu tenho que cuidar da minha vida. Então, por que a igreja se perdeu muito? Porque as pessoas não respeitam o outro. E hoje, eu falo que pode até ter gente que não concorda, mas eu digo que o diabo hoje não tem nem tanto trabalho, gente. Porque a própria igreja está querendo se matar. Eu falo isso porque eu ouvi uma frase do pastor Marco Feliciano, achei muito interessante, falando a respeito de Santa Ceia, aquele que come ou bebe indignamente, e aí ele fez uma pergunta: e quem é digno de comer e beber? Quem é digno de participar? E aí um dia eu falei isso lá na igreja. Falei, às vezes a gente está muito preocupado, e é pecado sim. Fornicação, adultério, todos esses são pecados. Só que eu falei, às vezes a gente está tão focado nisso e tem gente pegando o cálice com raiva do outro irmão. Qual é a diferença aqui? Um não pode cear porque está em fornicação. O outro pode cear com raiva do outro. Por isso que Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. E eu falei, quando a igreja entender que aqui é Tiago respondendo por Tiago, Leandro respondendo por Leandro, de repente a igreja consegue achar, como dizia minha avó, o trilho novamente. Respeitando um ao outro, deixando cada um viver o seu ministério, de repente as coisas se encaixam. É isso. Meu Deus, hein? Coisa linda, né, Tiagão? Rapaz. O tempo voou, hein? Olha lá, Olha, tá vendo? não vou embora. Passa não. assunto bom, passa rápido. Verdade. Papo bom, acaba rápido. Mas antes de a gente terminar, a gente quer falar um pouco da Despertar para Cristo, né? Despertar para Cristo. Depois que o senhor se tornou pastor presidente, eu sou um dos pastores da nossa igreja lá em Ebenezer, né? Tem a pastora presidente, pastora Bárbara. Beijo, pastora Bárbara. Ela é gente Amamos bonita. a senhora. Pensa demais. Né? Pode me levar de novo. É o convite aí, ó. Sou um dos pastores, né? Mas tem uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido, mesmo não sendo pastor presidente, é que uma coisa é tu ser um dos pastores, outra coisa é tu ser o pastor presidente. A visão muda. Mesmo eu não estando nesse lugar, eu sei que a visão muda, sabe? Mudou muito, pastor. Tiago, meu Flamengo ganhou hoje, né? Nossa. Nosso Flamengo ganhou hoje. De assunto, Tiagão. Vou chegar aí. Vai falar do Chelsea, vai falar do PSG do Botafogo, aí não vai chegar Eu torci pro Botafogo ontem, gente. Por favor, hein? Eu ouvi um dos comentaristas falando uma coisa hoje muito interessante no jogo do Flamengo. Tu que entende mais de futebol do que eu, Diogo. Tu colocava aquele menino lá que o Felipe Luiz colocou pro jogo? Qual deles? O menino que entrou e fez o gol novo lá, o novo. Wallace Ian. Olhando pro banco e vendo o Pedro, Cebolinha, Michael. Mas ele viu o treino. Ele colocou aquele garoto pro jogo. E deu sorte, né? A bola rebateu no pé dele, sobrou e ele foi lá e fez o gol. Com certeza, na hora de tomar aquela decisão, ele tomou porque ele conhecia aquele menino nos bastidores. Com certeza. Mas eu, como torcedor, quando ele colocou, falei, nem sei quem é esse garoto. Também tenho visto pouco jogo. Falei, não sei nem quem é esse menino. Meu pensamento. Falei, Felipe Luiz é doido, cara. Por que ele não coloca o Pedro no jogo, gente? Você e 1 milhão de pessoas pensou a mesma Só coisa. que a decisão ali, a última decisão, teve que ser dele, Felipe Luiz. Tem auxiliar técnico, preparador fixo, mas a última palavra teve que ser a dele. E aí eu vou falar, porque lá na igreja nós somos 7 pastores. E os meus pastores são muito ativos. Muito, 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 muito. Todos eles. Só que, dependendo da situação, quem responde é a pastora Bárbara. Por mais que vocês queiram fazer, vocês vão estar ali com ela. Mas quem vai ter que verbalizar vai ser ela. Fala no final, né? E esse é o maior desafio que eu enfrento. Porque, primeiro, porque eu sou o resenha, gente. Eu sou a garotada da igreja, a galera sabe comigo, eu brinco com todo mundo. Não tô nem aí, a hora que a madeira tem que quebrar, quebra também. O pessoal separa bem isso.
Mas qual é a maior dificuldade? Falei do jogo que eu queria falar que o Flamengo ganhou. É porque tem hora que a gente toma decisão e alguém fala assim, cara, você é louco tomar uma decisão Não vai dessa. agradar todo mundo. Não. Por exemplo, você vai estender a mão para uma pessoa que caiu, alguém vai olhar e vai dizer para você, você vai esticar a mão para essa pessoa? Que eles chamam, vou ficar fazendo aspa a vida toda. Pecador, olha o que a pessoa fez. E aí a minha preocupação é a seguinte, será que uma hora eu não vou precisar de uma mão estendida? Pastor, ele tem que sim, ele tem que corrigir, ele tem que exortar. As pessoas não sabem a diferença de exortar, mas tudo bem. Tem que exortar, tem que corrigir, mas ele não tem direito de colocar ninguém para fora. Exemplo da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Para mim, mais perdido é o filho que fica do que o filho que sai. Porque o que saiu encontrou o caminho de volta, falou, tem que voltar para casa. Agora, quando ele volta, o pai faz uma festa para ele, vê se não parece um pouquinho com o contexto da igreja hoje. Quando o pai faz uma festa para ele, o outro chega e fala, eu estou esse tempo todo aqui, você nunca me deu nada? Está investindo em quem sujou o teu nome lá fora? Tua imagem. Parece que isso tem um pouco a ver com a igreja. Porque se você pega uma pessoa que caiu, vacilou, pagou o que tinha que pagar, foi disciplinado, foi corrigido, quando você dá uma oportunidade para essa pessoa, o olhar da igreja, não toda a igreja, Sim. mas o olhar de algumas pessoas é um olhar de condenação, dizendo, eu sei o que tu fez ontem. Só que essa pessoa já fez tudo o que ela tinha que fazer. Peraí, pródigo é quem sai ou pródigo é quem fica sem saber quem de fato ele é? Porque o menino saiu, vacilou, chegou lá e se arrependeu, falou, pô, vou voltar para casa do meu pai. Agora, quem ficou não sabia quem ele era. E tem um livro que eu li há muitos anos, que o nome dele é Perdido Dentro da Igreja. E é uma realidade. Tem gente que está dentro, mas na verdade não sabe o que é. E essas pessoas que não têm uma identidade, elas vão sempre se preocupar com alguém que volta. Qual é o teu maior desafio, Leandro? É mostrar para as pessoas o que é o Evangelho. O Evangelho não é apontar dedo, é estender mão. O Evangelho é levantar quem está caído. Jesus ensinou isso. Então, o meu maior desafio como pastor, pregar. Se precisa pregar todo culto, eu prego todo culto, embora tenha muita gente lá, então eu divido bastante com eles. Essa semana eu não preguei ontem, não prego domingo, não vou pregar quinta, bota o pessoal todo para trabalhar. Mas eu sei que a última palavra, no final das contas, vai ter que ser minha. Uhum. E às vezes tem situação, igual você é pai, pra gente falar alguma coisa, tomar uma decisão com o filho, dói mais na gente do que no filho. E aí, isso daí depois eu vou bem cortar esse pedaço que eu vou falar agora, que isso vai ficar bom. E aí, a ovelha precisa entender que às vezes dói mais no pastor do que na própria ovelha. A gente precisa fazer, precisa tomar uma decisão, mas dói mais na gente do que na própria ovelha. Às vezes a gente, como pai, toma uma decisão e fala não, e dói na gente falar não, que a gente já teve a idade deles, já teve a idade do teu filho. De repente ele quer ir em algum lugar e fala, poxa, eu já fui, mas se eu deixar ele ir, eu sei que ele pode se perder. Ele fala não. Aí ele fica moado dentro de casa, fala, pô, podia ter deixado, não, mas eu precisei não deixar. A gente fica mal por dizer não, mas foi preciso dizer. Lá na igreja o pessoal me respeita muito, muito. Graças a Deus, embora eu seja o pastor, o segundo pastor mais novo lá, mais novo do que eu, só o Agilson. Todos os outros têm mais idade do que eu, mas todo mundo me respeita muito lá na igreja. E às vezes a gente tem que tomar algum tipo de decisão que dói. Dói de verdade. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Tá? Até porque eu não sei afastar as pessoas de mim. Eu quero ter todo mundo perto. Eu já ouvi pessoas dizerem, pastor, como que pastor faz para ser amigo de ovelha? Sendo amigo, eu acho que é muito mais fácil eu corrigir. Porque sendo amigo, eu não preciso nem marcar gabinete, eu ligo. Tu tá vacilando pra caramba, hein, cara? O que tu tá arrumando da tua vida? Já aconteceu isso com gente próxima lá, ativo da igreja, músico, eu falar, não bota a mão nesse instrumento, não vai tocar. Perturbação, olha o que tu fez. Pô, pastor, eu falei, não tem pô, pastor, não, cara, olha aí o que tu fez. Não bota a mão no instrumento, não me irrita, não. Quanto tempo eu tô em disciplina? Eu falei, não sei. Depois eu vou pensar. E tá lá, firme, pra glória de Deus. Por essa proximidade, eu acho que é muito mais fácil. Mas o maior desafio é esse. E eu, de verdade, eu luto todo dia para conseguir desenvolver um bom trabalho. Eu digo que eu não sei se eu sou pastor da Despertar até Jesus voltar, mais 10 anos, mais 2 anos, mais um dia, Jesus me leva amanhã, e aí? Eu não sei quanto tempo, mas o meu propósito quando eu assumi a Despertar foi fazer a igreja evoluir em alguma parte. E hoje, para quem está lá, sabe que a gente conseguiu. Se Jesus me levasse hoje, eu acho que eu já consegui
evoluir bastante lá. Pra quem não tá lá também sabe disso. Eu vejo que lá você não é um chefe, é um líder. Né? Exatamente. Tem uma diferença muito grande. Tem. O chefe manda fazer, o líder vamos fazer. É isso aí. Essa é a diferença. É E aí, isso. Tiagão, se fizer uma pergunta, já aceita Jesus. O de novo, hein? Jesus, amado. Todo podcast O Thiago Abreu tá chorando ali, ó, levantando a mão e tudo já. Meus amigos, chegamos ao final, mais uma vez, do nosso mais um episódio. Antes do pastor Leandro Sem quebrar nada. deixar uma palavra para abençoar as nossas vidas e a sua vida que ficou até o final aí, queríamos já agradecer ao pastor Leandro por ter aceito esse convite. A gente tinha marcado a princípio numa data, mas o senhor não podia por causa do compromisso da igreja, né? Verdade. Mas o senhor... A agenda do homem é cheia, tá vendo? Deus me livre. Mas de bate pronto, o senhor sempre mostrou disponibilidade em estar com a gente aqui para derramar um pouco disso que o senhor tem carregado aí, né? Compartilhar com a gente aquilo que o amado da sua alma tem ministrado no seu coração. Então, em meu nome, a Adiel vai também ter a oportunidade. Muito obrigado. Porque o senhor tem sido um instrumento nessa terra e principalmente na nossa cidade e tem abençoado muitas vidas, né, Adiel? Com certeza. Eu fico feliz ter o pastor Leandro. Eu conheci o Leandro como Isso pastor aí. goleiro, né? Isso aí. Conheci no futebol, Isso aí. não conhecia muito da vida do pastor e esse papo aqui Deus me mostrou muito da sua reverência ao Senhor, né? Do teu chamado, do teu foco com o Senhor. Fico muito feliz aqui. Muitas palavras aqui que entrou no meu coração. Eu costumo dizer que o nosso culto no podcast é uma bênção, né, Thiago? É verdade. A gente sai daqui sempre edificado. Queria agradecer pelo teu sim, por fazer parte desse Multiforma Podcast, que é a nossa forma de adorar o Senhor. A multiforma do Senhor, né? Obrigado, que Deus continue te abençoando. E agora aquela oportunidade daquela palavra final para os nossos ouvintes. Vai uma palavra rápida. Gente, obrigado. Tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, de verdade. Tomara que ele me chame de novo, né? Pode chamar que a gente volta quantas vezes vocês convidarem. Amém. Um texto para a nossa reflexão. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É uma mensagem muito simples, mas que as pessoas não vivem bem ela. É muita gente dizendo que ama o Senhor e não consegue amar o próximo. A gente aprendeu isso na nossa juventude, adolescência, juventude. Como que eu digo que amo um Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o Adiel que eu vejo? Então, mais amor e menos julgamento. Acho que a humanidade está precisando de amar mais. Palavra não só para a gente que está aqui, mas para esse povo abençoado que está em casa. Vamos amar mais. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe. Amém. É isso, meus amigos. Coisa linda. Forte abraço para você que ficou até o final. Foi abençoado com essa cereja desse bolo aí, tá vendo? Eita. Palavra maravilhosa aí. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. E até o próximo episódio, em nome de Jesus. Beijo grande, tá? Beijo, povo de Deus. Deus abençoe, gente.